Essa live é muito importante. Meus alunos pediram e eu, do curso Expansão da Consciência, também vejo bastante nos grupos uma preocupação dos pais, principalmente aqueles que já estão no processo de despertar da consciência com seus filhos. E aí eu resolvi fazer essa live. Tem dois ensinamentos, duas coisas que vocês precisam compreender para que possam lidar melhor com as crianças e entender tudo o que está acontecendo. A primeira coisa é que você não tem uma alma. É isso mesmo que você escutou. Você não tem alma. Esse é o primeiro ensinamento. Porque você é uma alma. Não existe, quando eu morrer, a minha alma. Você não tem alma. Você é a alma. E esse é o primeiro entendimento que precisa ter no despertar da consciência. Então, as almas é que existem e elas estão encarnadas temporariamente durante uma vida nos corpos. Quando você tem esse entendimento, muda tudo ao seu redor, muda o entendimento que você tem sobre a vida, você começa a entender melhor a espiritualidade, você começa a entender melhor como se relacionar com as pessoas que você convive ao seu redor, e inclusive você também começa a entender melhor a vida extraterrestre, porque eles também são almas. As almas encarnam em diferentes planetas, e dependendo do planeta que ela encarna, ela tem que encarnar em um corpo, o que é conhecido como raça guardiã daquele planeta. Você encarnado aqui na Terra, você tem que encarnar num corpo humano terráqueo. Se você encarnar em Marte, você tem que encarnar num corpo de um marciano, em Vênus de um venezuelano, em Arcturus de um arcturiano, em Sirius A de um felino e assim por diante. Então agora fica mais fácil você entender que os extraterrestres nada mais são do que almas, como nós, como todo mundo, que encarnaram em determinados planetas. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é como nasce um ser humano. Então, nós temos um óvulo, um espermatozoide e a fecundação. Essa fecundação vai criar um novo ser na parte física, com a mistura do DNA da mãe com o DNA do pai, e isso gera um novo DNA, que vai dar todas as características físicas para esse novo ser humano. A cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele, a estatura, o biotipo, a combinação do pai com a mãe. E é neste momento que também se acopla a alma. E a alma, ela tem o seu próprio DNA, que carrega todas as experiências e todas as vivências que ela teve em todas as suas vidas. Esse DNA de alma é que vai dar para aquele corpo as características de os pontos positivos, os pontos negativos, os talentos, o karma, o objetivo, a missão pela qual aquela alma está encarnada neste planeta para poder evoluir, qual é o objetivo dela encarnada. Então, você tem uma mistura de 3 DNAs, e isso forma o corpo humano, com a alma acoplada. Essa alma, ela começa a ter a experiência desse corpo. Então, ela primeiro tem a experiência da formação do corpo, ela começa a conhecer o corpo que ela está encarnando. Após o nascimento, ela começa a ver o corpo que ela está e se adaptando ao planeta em que ela encarnou. Quais são as limitações? Qual é a pressão atmosfera? Como é que ela vai se locomover? Quais são as suas limitações? Quais são os seus poderes, a sua força? Como ela vai se alimentar? Quais são os tipos de alimento? As bebidas? O meio ambiente, a família em que ela encarnou, a sociedade, a cultura. Ela tem que se adaptar completamente. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Na época do Império Romano, por exemplo, a família ia no domingo, toda a família, se divertir nas arenas,
vendo os cristãos sendo jogados para os leões ou mortos pelos gladiadores. E aquilo é uma festa, aquilo era uma comemoração. Então, as crianças, elas chegavam no sábado e cobravam: ô pai, você vai me levar amanhã? Amanhã eu quero ir na arena, amanhã eu quero ir no Coliseu, para ver os cristãos serem mortos. Agora, a pergunta é: aquelas crianças eram ruins, más? Não, elas somente estavam dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, e para elas aquilo era normal. Vou dar um outro exemplo. Se vocês pegarem um recém-nascido indígena de uma tribo no meio da floresta amazônica super primitiva, ou na África de uma tribo na savana super primitiva, você pegar aquele bebezinho e levar ele para uma metrópole, para uma cidade grande, e ele ser educado e crescer numa família com todos os costumes, nas escolas, ele vai se desenvolver da mesma forma que qualquer outra criança, porque ele tem a habilidade de se adaptar àquele momento e àquela sociedade, àquela cultura. Então, quando você olha uma criança, na verdade, ali existe uma alma, muitas vezes mais evoluída que os seus pais, porque na história da evolução, sempre vai vir uma geração mais avançada que a outra. Então, normalmente, os filhos são mais avançados espiritualmente que os pais. Então, a criança, ela é uma alma mais experiente que os seus pais, que está em fase de adaptação, como eu expliquei para vocês, em todas as adaptações. Então, olhe as crianças agora com um olhar diferente. Se você também começar a olhar as civilizações, e eu estudei nos últimos 14 anos as civilizações antigas, se você pegar os sumérios, os egípcios, os incas, os maias, os astecas, os atlantes, as próprias tribos indígenas, todas as crianças, logo que eram pequenas, elas já eram ensinadas, os pais já passavam todo o conhecimento. Se fosse indígena, já aprende a caçar, já aprende a pescar, já aprende a cultura. As crianças até trabalhavam em prol da tribo logo cedo. Já aprendiam os rituais, já aprendiam como funcionava a sociedade. Sempre foi assim. Porque os pais precisam passar todo o seu conhecimento para os filhos absorvem esse conhecimento, agregam o conhecimento da nova geração por aquilo que eles vão passar, e isso faz com que a civilização evolua, ela avance. E eles vão passar para os seus filhos e assim vai. O problema que nós temos hoje é que isso, na nossa civilização moderna, está sendo prejudicado. Os pais, eles não estão conseguindo fazer o seu trabalho, porque eles estão hoje inseridos dentro de uma matrix, dentro de um sistema que acaba escravizando a pessoa, né? Trabalha o dia inteiro, é conta para pagar, ele não tem muito tempo do convívio com o seu filho, e isso gera vários fatores. Ele só chega tarde, ou a mãe chega tarde, o convívio já é menor, já não tem aquela relação diária com o seu filho, e isso cria um sistema de culpa com os pais, uma ausência com os filhos, e acaba acarretando num grande problema que nós vemos hoje. Então, hoje você vê os pais tratando crianças de 6, 7, até 8 anos como verdadeiros bebezinhos. Ai, fofinho, bonitinho, nenezinho, ai, meu bebezinho. Mas a criança já tem 7, 8 anos. Ah, não é mais bebezinha, mas ela é tratada como uma bebezinha por causa dessa culpa que os pais têm de não poder estar sempre com ela. Então, ali você já começa um problema. A criança, ela não recebe nenhum ensinamento um pouco mais avançado, ela é tratada como um bebezinho. Aí você pega as crianças de 8, 9, até 11, 12 anos, que elas são tratadas como bobinhas. Ah, não fala isso, isso não é assunto de criança, você ainda é criança, você não pode falar isso. Os pais
acabam também não passando as informações ou os ensinamentos que deveriam passar. E a criança, nessa fase, ela acaba ficando mais frustrada, porque ela, como uma alma evoluída, ela sente a rejeição, ela sente a falta de conversa, ela sente que os pais não confiam nela. É isso que acontece, tá? Eu vou dar um exemplo. O meu filho Gabriel, né? Eu consigo dar isso porque eu tenho um filho de 11 anos. O meu filho Gabriel, com 5 anos de idade, estava indo para casa dos meus pais, ele estava na cadeirinha atrás, ele me fez uma pergunta: papai, o que é gonorreia? Com 5 anos de idade. Eu sei que a maioria dos pais iam virar para ele e falar assim: você não fala mais isso é palavrão, isso não é para criança, onde você viu isso? Capaz de dar uma bronca no moleque ainda. Mas eu não fiz isso. Eu olhei para ele e falei: Gabi, gonorreia é uma doença que acontece assim, 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 é no pipi, fica dessa forma, tem que tomar injeção. Eu expliquei exatamente o que é gonorreia. E eu perguntei para ele: mas onde você escutou isso? Ah, pai, é que eu estava vendo, papai, eu estava vendo videogame, os YouTubers, que é isso que acontece, e um menino chamou o outro menino de Zé Gonorreia. Ah, você é um Zé Gonorreia. Então eu expliquei para ele o que era e falei: olha, entendeu o que é? Entendi. Então não dá para você chamar uma pessoa. Provavelmente esse menino que falou isso, ele não tem a mínima noção de que seja uma gonorreia. Ah, papai, eu entendi. Falei: então não tem sentido isso. Você concorda? É uma doença, assim. Então ele acabou com 5 anos de idade, sabendo o que era. Mas ele continua sendo uma criança, mas você não pode privar, eu não poderia falar para ele: não, você é criança, eu não vou te falar isso ainda. Ele ia crescer sem saber o que era, ou ia falar besteira, ou provavelmente ele ia repetir o que ele tinha escutado desse menino no YouTube. Ele ia começar a chamar os amigos dele de Zé Gonorreia. Então, as crianças precisam ser tratadas não como bebezinhos, mas como almas muito desenvolvidas que estão em desenvolvimento nesse planeta, nessa vida, mas que já traz uma bagagem muito antiga. Não existe almas crianças. Todas as almas são evoluídas ou estão em processo de evolução. Ela só está encarnada num corpo que ainda é uma criança para dar tempo para que ela se adapte ao planeta, à cultura, a tudo que eu expliquei para vocês. A criança sendo tratada assim, ela já vai começar a ter o quê? Os seus problemas. Ela já começa a ter problemas na escola, problemas de relacionamento, porque os pais tratando elas como bebezinho ou como bobinhas, elas acabam tendo que se expressar na escola, chamar a atenção, então elas começam a brigar, elas começam a provocar, ou elas precisam se autoafirmar, então elas querem falar que elas são as melhores que todo mundo, são as melhores em tudo. Eu vejo isso porque o meu filho conversa comigo direto e eu sei o que está acontecendo, né? E eu vejo outros pais também. E aí ele passa, depois dos 12 anos, 13 anos, entra na adolescência, que os pais chamam de aborrecência. Ah, aí já o gap, o distanciamento dos pais para o filho, já aumenta drasticamente. Porque aí ele já, na fase da adolescência, ele já começa a se sentir gente grande. E ele carregando toda a frustração, todo o desapego dos pais, ele não entende por que ele sempre foi tratado como um bobinho, desculpa a palavra, muitas vezes como idiota, né? Você não sabe isso, não, isso aí não é para você, não, não vou te explicar porque você não entenderia. As crianças vão absorvendo aquilo, e aquilo, quer queira ou quer não, como é uma alma que está lá evoluída, ela começa a ficar brava, ela começa a ficar, não quero relação, começa a haver uma raiva dos pais, e virando uma aborrecência, que já o pai já próprio fala: puta, que saco, ah, é um aborrecente, ah, aí não tem jeito, o distanciamento aumenta, toda aquela proteção que o pai achou que estava dando por não informar o filho, por deixar ele numa redoma, numa cúpula, acaba deixando ele super vulnerável.
E acontece o que nós temos hoje com essa adolescência. Eles ficam rebeldes, eles querem fazer tudo ao contrário, eles são contra a família, eles são contra a religião, eles viram pessoas muito fragilizadas e acabam sendo coletadas, influenciadas por quem? Pelos YouTubers, pela esquerda, por todo esse pessoal, e deturpa toda a história que nós estamos vendo hoje. Então, o que nós precisamos fazer é olhar diferente para as crianças. E nós estamos passando por uma situação que é mais complicada ainda. Porque o planeta, ele está passando por uma transição planetária, que envolve não só o planeta, mas todos os planetas. Todo o nosso sistema solar, todo o sistema solar de Alcione, onde no nosso sistema solar está, e na nossa própria galáxia. Tudo está aumentando a energia e passando para um outro nível. Está subindo 1/8, que eles falam. Isso é astronômico. Isso é físico. Tá? Não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com o mapa astral. Isso é físico. Aqui só não é falado, porque a mídia está focada em falar outra coisa. Então, a grande mudança vai acontecer, porque houve uma mudança de era. Em 2012, acabou a Era de Peixes. A Era de Peixes foi regida por Jesus. Então, quando Jesus veio para a Terra, né, que foi a Era de Peixes até agora, olha a mudança que ele causou. Ele causa até hoje. Vocês imaginem, então, que agora nós estamos indo para a Era de Aquários, que é uma outra mudança, mas você imagina uma outra mudança na atualidade, com a tecnologia que nós temos, com a civilização. Se Jesus encarnou, quando era ainda muito, muito primitivo, e fez o que fez, e evoluiu do jeito que evoluiu, e influenciou a humanidade até hoje, vocês imaginam o que vai acontecer agora, que é o que dizem, nós vamos para a 5ª dimensão. A energia vai ser tão grande, e já está sendo, pode ser medida, chama-se ressonância Schumann, que geralmente é de 7,83. Nós batemos picos de 120, 150 Hz. Agora está numa frequência de 70, 80, 30, 20, porque vai se estabilizar no 50. E isso é uma grande mudança. E o planeta vai sair de 3ª dimensão para a 5ª. Então, nós somos a última civilização encarnada no planeta Terra na 3ª dimensão. Nós fazemos parte da história da humanidade. Quando for se estudar a humanidade daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, nós vamos fazer parte da história da humanidade, porque nós somos os últimos encarnados na 3ª dimensão. O planeta vai para a 5ª. Agora, as crianças de hoje, eles são a próxima civilização na 5ª dimensão. Eles serão os líderes na 5ª dimensão. São eles que vão iniciar essa nova civilização. Com tecnologia, nossos filhos vão viajar com aeronaves interestelares. Vão fazer parte das reuniões das confederações galácticas. Vão ter contato com extraterrestres em outros mundos. Eles vão fazer parte disso. As crianças de hoje, crianças de 7, 8, até 12, 13, 15 anos, eles vão ser, daqui a pouco, os líderes do nosso novo planeta, o planeta Terra na 5ª dimensão. E nós temos que prepará-los para isso. Não dá para ser do jeito que está indo. Por isso que as pessoas que hoje estão buscando o despertar da consciência, fazendo os cursos, estudando a parte, elas têm uma responsabilidade de preparar os seus filhos, deles entenderem quem eles são, entenderem a história real da humanidade, para onde nós estamos indo, quem são os extraterrestres, como é que funciona a espiritualidade. Nós precisamos ensiná-los o amor, a compaixão, o perdão, o respeito, que são os 4 sentimentos divinos. Nós temos que prepará-los. E é isso que tem que ser feito antes de qualquer coisa, porque nós não temos muito mais
tempo. Eles estarão também na história de toda a nossa humanidade por serem a primeira civilização, os primeiros líderes da nova era, da Terra na quinta dimensão. É isso que vai acontecer. Então, eu falo para os meus alunos do curso, mostrem para os seus filhos o curso. Como é gravado, coloquem na televisão, assistam com eles, mostrem. Olha que legal isso. Ó, você sabia isso? Como é? Tem que ter o diálogo com os filhos. Continuam sendo crianças, continuam tendo que ter bronca quando tem que ter, mas a informação precisa ser dada. E você pode toda hora e todo minuto ter uma brecha e uma oportunidade para passar um ensinamento. Eu procuro não perder uma oportunidade. Mas para isso, você tem que estar com seu filho. Você tem que sentar com ele. O Gabi, desde que começou para a escola, nós sentávamos para jantar, cada um, eu, a Lu e ele, tinha que falar qual foi o seu melhor do dia, qual foi o seu pior do dia. Cada um falava o seu, como é que foi na escola, conhecia os amigos, participava das coisas com ele. Tem que estar junto, tem que saber o que ele está jogando, quais são os jogos, como é que joga, tem que participar para poder fazer parte do mundo dele e ele do mundo seu. Isso é muito importante. E você tem que saber sempre utilizar uma oportunidade para dar um ensinamento, seja num farol de trânsito, quando vem um mendigo pedir o dinheiro ou comida, ali você já tem que passar um ensinamento. Eu utilizo sempre os exemplos, né? Eu fui explicar para ele espiritualidade, o que eu falei para vocês aqui, que ele é uma alma que encarna através dos jogos, dos games dele. Ele joga Fortnite. Eu falei, você não joga Fortnite? Jogo. Não tem a... O que é o bonequinho lá? A skin, que eles falam. Aquela... é a vida, papai. Então, aquela é a vida. Então, você é uma alma e agora aqui na Terra você é o Gabriel e você tá com uma vida. Lá é igual no game. No game você não desenvolve, você não tem as suas missões. Tem, papai. Então, é igual aqui na vida. E o que acontece quando você morre no game? Acabou aquela partida. Acabou a vida? Não, fiquei sem vida. Mas você morreu? Ele não, eu não. Quem morre é o cara do jogo. Eu falei, é a mesma coisa na vida. A vida, você pode desencarnar, você morre, mas a alma, você não morre. O que você vai fazer? Você vai encarnar de novo. Você não faz outra partida? Faz. E dessa vez você muda a skin. Aquela era uma skin masculina, agora você pega uma feminina. Feminina tem mais agilidade. Dependendo de onde eu for no game, eu preciso de uma skin feminina. Então, a vida é a mesma coisa. Às vezes você vai encarnar como homem, às vezes você vai encarnar como mulher, porque você vai ter que ter experiência diferente. E eu fui ensinando para ele. Aí eu fui explicar os outros planetas. Eu falei, agora, isso é Fortnite. Mas você também não joga Minecraft? Jogo. E é igual ao Minecraft? Não, papai, é diferente. É tudo meio quadradinho, né? O game é diferente, os personagens são completamente diferentes. Eu falei, é igual no mundo. Então, como é a mesma coisa que você encarnar em outro mundo, é você jogar um outro game. É completamente tudo diferente. Os bonequinhos são diferentes, o game é diferente, mas você é o mesmo, não é? A alma é igual, ela é a mesma. Então, você muda de game quando você muda de planetas. E você, ficando no planeta, você muda as vidas naquele mesmo planeta. Então, isso eu fui ensinando para ele. Então, eu acabo ensinando para ele dentro do próprio mundo dele. E é isso que as pessoas têm que fazer. Tem que ter uma oportunidade, tem que passar, tem que ficar junto com os filhos, tem que conversar. Arruma uma noite ou um dia da família. Eu aprendi isso com os Mormons. Eu tive negócios com uma empresa em Salt Lake City, que são os Mormons. E eu fui uma vez jantar numa segunda-feira, fui convidado pelo presidente da empresa, e era super especial, eu comentei na empresa, hoje eu vou jantar na casa do David. Os caras, nossa, ele te convidou para jantar? Aí eu entendi o porquê. Porque segunda-feira é sagrada para os Mormons. Nós jantamos às 6:30 da tarde, saímos da janta, foi todo mundo para a sala. E aí ele me explicou, olha, Júnior, de segunda-feira para os Mormons é dia da família. Não pode ligar televisão, não pode ligar celular, não pode ligar nada eletrônico. É a família, então nós fazemos jogos,
um dos filhos, tem 5 filhos, um dos filhos tocava, eles cantam, eles fazem o jogo da mímica, ou eles começam a conversar, ou como é que foi a semana, como é que não foi. É a noite da família, é só entre eles e não liga nada, nada eletrônico. E eu achei super legal. Então, tem que fazer isso com o seu filho, porque se você não fizer, ele vai aprender fora de casa, com os YouTubers, com os amigos, e não vai aprender por você. Quem é que vai ensinar ele sobre amor? Quem é que vai ensinar para ele sobre compaixão? Quem vai ensinar para ele sobre o perdão? Quem vai ensinar para ele sobre respeito? Ele vai acabar não aprendendo e vai virar um adolescente problemático e, consequentemente, um adulto problemático. Então, é muito importante isso. Eu tenho que acompanhar. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. O meu filho, ele faz jiu-jitsu. Então, toda terça e quinta eu levo ele de manhã a fazer jiu-jitsu. Ele entra no tatame, os outros pais também, né? Pais, mãe, levam as outras crianças. Entraram no tatame, todos eles pegam o celular, olham para o celular, eles só tiram a cara do celular quando acaba a aula. Eles não sabem o que o filho faz, o que o filho fez, como foi. E o que acontece com a criança? O professor vai dar um movimento do jiu-jitsu, eles treinam, depois o professor, faz aqui. A criança vai, o menino vai, ou a menina, faz o movimento, fez o movimento, o que ele faz? Ele já olha para o pai, ele olha para a mãe, ele fala, nossa, eu consegui. A hora que ele olha para o pai e para a mãe, cadê o pai e a mãe? Então, você vê claramente no rosto das crianças aquela alegria de falar, pai, consegui, mãe. Aí faz assim, murcha na hora, vai sentar e fica ali. Aquilo já é o quê? Meu pai não liga para mim, eu já tenho, né? Eu não significo nada para ele. São mínimas coisas que acontecem e que gera grandes consequências lá na frente. Muitas consequências. Já a rejeição já é logo ali de cara. Então, precisa. Então, as pessoas e os filhos é outra coisa. Os filhos que estão encarnando agora, nessa geração, eles vão acompanhar os pais. Se os pais forem para a quinta dimensão, se os pais tiverem a evolução para ir para a quinta dimensão, os filhos, crianças, vão acompanhar. Porque depois que eles passam para adultos, aí eles já são adultos, eles já têm a próprio objetivo e a própria missão deles. Não necessariamente eles vão acompanhar, as crianças vão acompanhar. Então, se os pais forem para a quinta dimensão, as crianças vão acompanhar ele na quinta dimensão. Se os pais não forem, continuarem na terceira dimensão, porque eles precisam ainda de mais tempo para a sua evolução, os filhos vão acompanhá-los para a terceira dimensão. As crianças não serão separadas dos pais. Essa é a grande preocupação. Então, eu explico para vocês, não vai acontecer a separação. Mas aqueles que já estão despertos, aqueles que já estão evoluindo espiritualmente, eles vão levar os filhos, eles precisam preparar os filhos. É o que eu falo no meu curso. Não precisa ser santo. Não precisa ser santo para ir para a quinta dimensão. Nós não estamos indo para a 12ª, para a 18ª. Nós estamos indo para a quinta só. É um degrau. E precisa o que precisa? O básico. O amor, a compaixão, o perdão, o respeito. Não vibrar no medo, no ódio, na raiva, na culpa, que é o que eu ensino no meu curso, que é o que eu explico no meu curso. Explico toda a história da humanidade, porque as pessoas precisam saber. Você sabendo da onde você vem, quem você é e o que você está fazendo aqui, automaticamente você já está num outro patamar e você consegue lidar com as situações do momento. Então, isso é muito importante para todos vocês. E para as crianças, de hoje em diante, olhem as crianças de forma diferente. Olhem nos olhos delas. Vocês vão conseguir ver a energia que elas têm nos olhos, no corpo, né? Elas são super energizadas, porque ali tem uma alma mais evoluída que você. E ela só está se adaptando ao mundo, aonde ela nasceu.
E dali, após ela passar a ser adolescente e adulto, ela vai seguir com a missão dela, levando a base que os pais deram. Mas se os pais não derem a base correta, o que vai acontecer? Provavelmente não vai conseguir cumprir a missão. E aí vira a samsara do quê? Dos karmas. Então fica reencarnando, porque não consegue evoluir. Porque não tem a base. A base da família é a base do ser humano. Por que vocês acham que eles querem destruir? Por que vocês acham que a mídia quer destruir a base familiar? Porque você destrói o ser humano. Você destrói a base, você faz depois o que você quiser com ele. Ele se corrompe, a sociedade inteira desmorona, que é o que eles querem. Implantação, né, do socialismo, do comunismo, destrói tudo. Tudo pertence ao Estado, nada pertence a você, nem sua família, nem sua casa. É isso que acontece. Então, cuidem dos seus filhos. Tratem eles como almas evoluídas e que você tem que falar tudo. O meu filho, Gabriel, ele sabe tudo o que eu sei. Ele sabe dos Anunnakis, ele sabe como nasceu a Terra, ele sabe da alteração genética feita pelos Anunnakis, que nós fomos do Homo erectus para Homo sapiens. Ele sabe dos Sumérios, ele sabe dos egípcios. Eles sabem quem comanda a Terra, ele sabe quem são os reptilianos, os draconianos, os arcontes. Ele sabe tudo. Eu mostro para ele. Ele sabe do tráfico de criança, ele sabe do tráfico de órgãos, ele sabe dos túneis, ele sabe da substância tirada das crianças, ele sabe dos Illuminati, ele sabe do controle, ele sabe tudo. Tudo. Ele pode dar uma aula no meu lugar. O dia que eu quiser tirar férias, eu coloco o Gabriel. Mas ele não deixa de ser uma criança, ele não deixa de brincar, ele não. E o que os pais acham, não, mas eu não vou falar isso, que ele pode se traumatizar, meu Deus. É o contrário. Você negando informação para ele, não explicando, ele vai absorver essa informação errada, de algum lugar errado, e vai interpretar da forma errada. Colocar uma cúpula nas crianças, achando que você está protegendo, você está deixando ele vulnerável. Já falei isso. Expliquem tudo, estudem com eles. Tudo que vocês souberem de novo, coloquem para eles. Preparem, porque eles serão a civilização futura. Eles serão líderes da Terra. Como é o Gabriel se encontrar com essa terrestre, ele não vai sair correndo de medo. Ele vai olhar e falar: oi, irmão, e aí, tudo bem? É uma alma igual a ele. Só está num corpo diferente. Só isso, não muda nada. Entendeu? Não muda nada. Então, a interpretação deles é diferente. Nós temos que preparar eles. Em breve, muito em breve, terão contatos com extraterrestres. Nós estamos vendo nave, tem fotografia. Então, o meu recado para vocês: cuidem dos seus filhos. Tratem eles como seres inteligentes, almas evoluídas que estão aqui para aprender. Você tem que ensinar. Não é para poupar ele. Converse de política, converse do que você faz. Conversa, explica para eles. Não delegue isso para outras pessoas, porque vão fazer errado e vão levar o seu filho para o lugar que você não quer que ele vá. Tá bom? E ele vai com você para a quinta dimensão ou vai te acompanhar na terceira, se esse for o caso. Não tem problema. Tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, explicando sobre isso, que é super importante, e um entendimento básico, simples, mas que não é falado, não é ensinado, e todo mundo vive nessa samsara louca, e as crianças são as que mais sofrem hoje. E nós temos seres super, hiper evoluídos, encarnados entre nós, porque eles já estão preparados para a nova Terra, mas nós temos que ensiná-los.